Capítulo 12, Renascimento e Reforma Protestante para o primeiro ano A e o primeiro ano B. História, eu estou na página 9, que depois cada um vai olhar a sua apostila, se tiver interesse. Se não tiver interesse, cada um estuda do jeito que achar melhor. Eu já expliquei na sala de aula todas as críticas que haviam relacionadas à Igreja Católica. Então, ocorreram muitas transformações intelectuais, transformações culturais, transformações sociais, políticas na Europa daquela época. Então, estamos falando do século XVI. Havia uma visão muito intensa de que a única instituição que poderia salvar o mundo, a alma das pessoas, os seres humanos, enfim, salvar de maneira geral, era a Igreja Católica. E aí, no século XVI, começaram muitas críticas relacionadas a esse poder intenso que a Igreja Católica tinha. Então, no final da Baixa Idade Média, né, que a gente sempre fala, eu sempre falo para vocês, do século XI até o século XV, a Baixa Idade Média, que é um período maravilhoso de estudar, a Igreja Católica, ela passou por disputas internas, um excesso de riqueza, um excesso de poder. Era uma instituição totalmente corrompida. Muitos dogmas que eram exigidos pela igreja, né? Então, algumas exigências que eram bastante absurdas. Alguns desses dogmas eram muito rígidos e contribuíam para reforçar todo tipo de desigualdade social que havia. A sociedade europeia dessa época ficava na ignorância e na miséria. E aí, no século XIV, surgiram, eu também já falei isso na sala de aula, os primeiros pensadores a criticar a Igreja Católica. O John Wycliffe, no século XIV, e o Jan Hus. Também já falei para vocês, né, sobre cada um separadamente. Eles defendiam mudanças intensas na Igreja Católica, criticavam várias práticas, mas especificamente das indulgências, que era o perdão concedido pela Igreja a qualquer penitência que havia. Então, eu até exemplifiquei para vocês e acho que é bom vocês lembrarem do que se trata, porque não vou explicar de novo, não há necessidade disso, né? Bons alunos aprenderam e é isso que importa, né? O que aconteceu? Como eles começaram a criticar essa prática da venda de indulgências, muitas pessoas que eram a favor da Igreja Católica, mesmo pessoas simples do povo, né, passaram a falar a respeito do que eles estavam fazendo para membros da Igreja Católica. Então, padres, abades, né? E os dois passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica, acusados de heresia, foram mortos, não conseguiram levar adiante as suas propostas e aquela renovação, aquilo tudo que a Igreja Católica estava precisando passar e sentir, para a sociedade europeia sentir, não aconteceu. No século XV, alguns filósofos, alguns escritores publicaram obras onde eles criticavam o excesso de poder da Igreja Católica, o comportamento de alguns membros da Igreja Católica, a corrupção, que era muito comum na Igreja Católica, e aí isso deu um tique, né, na sociedade, e aí onde vão surgir os reformadores, né? Naquele momento, no século XV, como eram filósofos, eram escritores, eram pessoas importantes, a igreja não pôde acusá-los de heresia, não pôde queimá-los, né? Daí, nós temos os reformadores e suas ideias. O primeiro que a gente vai falar é o Martinho Lutero. Esse assunto é intenso, tá? Então, vai ser mais de um vídeo. O Martinho, ele nasceu no século XV, morreu no século XVI. Ele nasceu e viveu e trabalhou na Alemanha, tá? Não há necessidade de ficar falando aí as cidades, né? Erfurt, Esbley, né? Que era a cidade onde ele nasceu. Ele fez o curso de Direito, assim, achava que ia continuar fazendo, só que ele passou a se preocupar num determinado momento da vida dele com a questão da salvação da alma e com a importância que a Igreja Católica tinha nesse processo, né? Aí ele decidiu estudar diversas obras religiosas, ele formulou uma doutrina sobre a salvação das almas. A única forma, segundo ele, de uma pessoa se salvar era por meio da fé.
a fé em Deus. E essa doutrina da fé em Deus, ela era totalmente diferente daquilo que a Igreja Católica colocava, né? O Martinho Lutero, ele falava que a salvação da alma, ela se dava por boas ações, por boas obras. Não você comprar um pedacinho do céu, comprar o seu perdão ou coisa parecida, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai se transformar num crítico radical da venda de indulgências e da Igreja Católica. Ele vai defender uma reforma muito completa da instituição católica. Vai falar, sempre frisar, né, da salvação da alma. E ele dizia que quando a pessoa se salvava mediante as boas ações, né, ajudaria a corrigir os erros e a corrupção do clero. E ajudaria os cristãos a encontrar um caminho correto para Deus, que é isso que é importante em toda a vida, não importa que já passou bastante tempo, né? O Martinho Lutero, ele organizou as ideias dele num documento, ele intitulou esse documento de 95 teses. Nesse documento, ele defendia a nova doutrina dele, questão da salvação, que ela se dá pela fé e pelas boas ações, se dava, né, pela fé e pelas boas ações, e ele criticava duramente a Igreja Católica. Então, lembrem-se sempre, Igreja Católica com letra maiúscula, uma instituição, não é um prédio, não é uma construção, é a Igreja Católica, uma instituição. Todas as autoridades eclesiásticas da época, que tinham acesso a tudo que ele falou e escreveu, criticaram o Martinho Lutero. O Papa excomungou o Martinho Lutero e aí as coisas ficaram meio complicadas, né? Porque naquela época, ser excomungado pela Igreja Católica era a mesma coisa que viver no inferno. Só que o que aconteceu? Ele conseguiu o apoio de muitos nobres, que eram pessoas importantes na região da Alemanha. Esses nobres, eles estavam, né, até o pescoço com um monte de coisa que a Igreja Católica exigia, principalmente o uso, né, de dinheiro. Você tinha que doar uma parte do que você tinha para a igreja, e o Lutero falava que a salvação se dava pela fé e não por doação. Você não precisava comprar um pedacinho do céu para você ir para o céu, você precisava ter boas ações. E aí esse embate, né, essa coisa toda do Martinho com a igreja, vai provocar uma cisão, né, entre os cristãos e a Igreja Católica. Os seguidores do Martinho Lutero, eles vão organizar uma nova igreja, que vai se chamar, vai ser conhecida como uma igreja protestante. Ela vai nascer como igreja luterana, né? A base dessa crença toda dele, dessa nova igreja dele, era que a salvação se dava pela fé e por boas ações. O direito de todas as pessoas interpretarem a Bíblia do jeito que queria, porque naquela época a Bíblia ela era escrita em latim, e o Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, de maneira que qualquer pessoa podia ler e interpretar do jeito que queria, não do jeito que os membros da Igreja Católica falavam, né? O sucesso de tudo isso que ele falou estimulou bastante outros reformadores. Aí vai surgir o francês João Calvino, né, que vai ser um outro reformador. A abordagem dele vai ser totalmente diferente, né? Para o João Calvino, Deus escolhia aqueles que seriam salvos, ou seja, as pessoas nasciam predestinadas para a salvação. Se nasceram predestinadas à salvação, elas, não importava o que elas fizessem, elas seriam salvas. Não importava, ele não falava especificamente da fé e tudo mais, mas ele falava da salvação da alma. E tudo isso só podia acontecer se você tivesse fé, se você praticasse boas ações, né? Quem era muito rico não precisava doar nada, precisava praticar boas ações, pegar aquele dinheiro e usar para o bem, aquela coisa toda, né? Então, era até a tese da predestinação. Também a doutrina calvinista, ela conquistou muitos adeptos, muitos burgueses, né? Porque os burgueses estavam meio que injuriados com a Igreja Católica, tanta coisa que eles exigiam e o pagamento de tantas coisas, né? Algumas regiões onde o desenvolvimento econômico era mais acelerado, como era a Inglaterra, uma parte da França, algumas regiões dos Países Baixos, o João Calvino conquistou muitos seguidores. E aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer um rompimento, porque já estava meio na corda bamba, vai ocorrer um rompimento. E esse rompimento, ele vai chegar
com o Henrique VIII. O Henrique VIII, ele era rei na Inglaterra, ele estava também, né, até o pescoço por conta de todas as coisas que a Igreja Católica exigia. E aí ele vai criar a Igreja Anglicana. Ela vai surgir, né, de uma forma assim bem delicada para os ingleses. O Henrique VIII, ele pediu para o Papa fazer o divórcio dele com a esposa, né, que era Catarina, porque ele já havia se apaixonado pela Ana Bolena, só que o Papa falou que não. O Papa, ele era parente da esposa, da Catarina, falou que não ia fazer. E aí as pessoas que assessoravam o Henrique VIII, né, chamavam de vagabundos, né, de pessoas que não tinham vontade de fazer nada, os membros da Igreja Católica. E aí eles falaram: Majestade, por que você não cria uma igreja sua? Tanto que o chefe da Igreja Anglicana na Inglaterra é o rei, né? Não importa quem é o rei no momento, no caso é o Charles III, mas era a Elizabeth e tudo mais. Cada vez que é um rei, ele é o chefe da igreja, né? Então, quando o Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, houve uma ruptura total com a Igreja Católica. Essa Igreja Anglicana, ela se encontra diretamente ligada à autoridade do rei na Inglaterra. E aí, o que foi acontecer? Os membros da Igreja Católica ficaram injuriados com esse monte de coisa que estava acontecendo. E aí eles criaram, que está bem no finalzinho aí do assunto, a Contra-Reforma, que é um negócio que vocês têm que olhar bem como que escreve, tá? Na nova ortografia, né? O objetivo da Contra-Reforma era conter todas essas forças separatistas, esse monte de igreja que estava surgindo, essa igreja que era uma igreja diferente, porque ela não tinha os mesmos ideais da Igreja Católica, né? E aí, o que vai acontecer? A Contra-Reforma, ela vai se dividir em dois grupos. De um lado, vai haver um esforço muito grande para aproximar os membros do clero com os cristãos, que eles estavam bastante perdidos, né? E vai disseminar a fé católica. E para a Igreja Católica naquele momento, era importante disseminar a fé católica em outras regiões. E aí, como o Portugal e a Espanha já estavam nessa busca pelas grandes navegações, né, que é assunto que a gente vai falar depois, então já estavam buscando chegar nas Índias, chegaram na América, aquilo tudo, chegaram ao Brasil, né? Eles vão ter que disseminar, os membros responsáveis por isso vão ser os jesuítas, né? Que eles eram membros da Companhia de Jesus. Eles vão exercer um papel muito importante, né? Na expansão do catolicismo, vão trazer tudo isso para a América. A igreja vai criar uma nova forma de ver, porque vai exigir que os indígenas rezam Ave Maria, o Pai Nosso, façam aquela parada às 6 horas da manhã, depois à tarde, né? Vai exigir dos índios. O que a Igreja Católica precisava? Que tivesse mais pessoas adeptas do catolicismo. Quanto mais gente, mais eles iriam receber das doações, as pessoas que buscavam um lugarzinho no céu, né? Aí, os dogmas da Igreja Católica, esse reforço da autoridade do Papa foi uma coisa bastante organizada pelos membros da Igreja Católica para poder deixar bem claro os princípios católicos, né? Entre 1545 e 1563, na cidade italiana de Trento, foi realizado um concílio, que é uma reunião com todas as autoridades eclesiásticas mais importantes, né? Vejam que ele foi bem longo, chamado Concílio de Trento, e as autoridades católicas desse concílio, elas reafirmaram a validade dos 7 sacramentos, defenderam o maior rigor do celibato, né? Do padre não se casar, o comportamento do clero, então cobraram bastante a corrupção e aquelas coisas todas que membros do clero faziam. Não deu em nada, é lógico, né? Sempre passou despercebido. Cobraram bastante a questão da fé em Deus e de falar a respeito da grandeza de Deus. Validaram as indulgências, mas proibiram a venda da indulgência, que é o perdão dos pecados, né? Era o perdão dos pecados. E
todos os dogmas católicos que eram atacados pelos membros protestantes de outras igrejas, eles continuaram sendo defendidos e a Igreja Católica deixou bem claro que a salvação ela só acontecia e só acontece por conta das boas obras que a pessoa faz. A Contra-Reforma, ela contribuiu para a expansão do catolicismo em várias regiões, na América, na África, na Ásia, vai consolidar a força dos católicos em parte da Europa, em parte da Península Ibérica, em parte da Península Itálica e em outras regiões, só que não vai conseguir impedir a consolidação das igrejas protestantes. Elas vão surgir, elas vão crescer e elas vão ser uma pedrinha no sapato de todos os membros da Igreja Católica. Esse assunto terminou, o capítulo 12 termina com esse áudio e o vídeo, né, que vocês vão assistir, e ponto final. Aí eu vou falar quando que eu quero usar desse capítulo 12. Muito bem. Flamengo!